quer fazer em mim uma obra nova e no meu coração quer modificar. Cristo quer fazer em mim uma obra nova e no meu coração quer modificar. E Ele tem muitos planos pra mim, vida quer nos dar. Basta abrir o coração e Ele agirá. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, seu amor nos dá. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, seu amor nos dá. Olá, Deus abençoe. Estamos recomeçando o programa Coração Jovem. E para dar continuidade no nosso programa, que nós estamos trabalhando o tema hoje, Isso é o que você pensa, para falar um pouquinho sobre os pensamentos automáticos, sobre as distorções que a gente tem, né, de pensamento. E para que possamos dar continuidade, fizemos algumas perguntas, uma delas pelo nosso Face. Queremos saber, as pessoas dão mais valor para uma crítica do que para vários elogios? Deixe a sua opinião. Por quê? Né? Quer dizer, o que faz com que isso realmente a gente percebe que muitos dão mais valor para uma crítica do que para vários elogios? Algumas respostas aqui que nós temos, eu aproveito para agradecer, todos estão participando pelo nosso Facebook, fazendo a sua participação, dando as suas respostas. Licimário Baldoni, Deus abençoe, viu? Está sempre participando conosco também. Por quê? De uma forma quase inconsciente eu dou mais valor às críticas. Talvez porque ser criticada machuque, os elogios passam mais desapercebidos, embora, claro, que eu adore ser elogiada. Vera Sossai, também, Deus abençoe, olha. Boa pergunta. Queridos padres, Padre Reginaldo e Padre Rodrigo, Deus abençoe, obrigado, carinho, viu, doutora Ana Carolina? Nós agradecemos o carinho. Na minha opinião, a maioria de nós não está preparado para aceitar muito bem as críticas, pois elas nem sempre são feitas visando o nosso crescimento. É difícil ter discernimento e entender isso. Uma crítica vale mais que mil elogios, diz a Renata Dias, porque fere nosso ego. O elogio não, ele infla. Enquanto o balão está cheio, voando, a gente não se preocupa, mas se murchar, ficamos preocupados. Gostei da resposta, Renata Dias. Também Cacau Chola de Santa Cruz das Palmeiras, pessoal, a Virgínia, pessoal de lá, Deus abençoe, viu? Porque é mais fácil a crítica quando o problema não é de você e com você. Às vezes machuca, dói, ficamos inconformados com a atitude, mas também temos que pensar que existem críticas construtivas e nada como um dia após o outro para absorver e entender melhor. Enfim, são várias respostas. Aqui eu quero ler uma da Vera Teixeira também. Vera, grande abraço, viu, querida? Deus abençoe. Porque a crítica muitas vezes machuca, dói, mas dependendo de quem vem é para nos corrigir e fazer melhor. Elogio é bom, mas geralmente é mais momentâneo. Também a Poliana Marques, um abraço, viu? Deus abençoe pela participação. A crítica incomoda, machuca, mas também nos ajuda a melhorar a nossa vida. Enfim, as pessoas participando e nos ajudando a ver tudo isso. Realmente a gente dá muito valor para uma crítica. No último bloco a gente dizia, né, que às vezes numa festa, uma pessoa que acolheu mal, a gente valoriza mais do que todas as outras que acolheram bem. Esse tem também, é um desses pensamentos, né, que a gente pode ter automáticos, né, disfuncionais, que a gente diz. Nós chamamos de pensamento derrotista. É como se eu usasse um óculos negativo. Eu vou olhar mais porque é negativo do que aquilo que é positivo. Então, quer dizer, às vezes nós recebemos 10 elogios. Isso acontece muito na igreja. Não sei se na sua igreja, na sua comunidade. Verdade. Acredito que aconteça, isso é muito comum, porque acontece muito das pessoas buscarem uma igreja para se encontrarem com Deus, para se aprofundarem na fé, para terem um crescimento espiritual, isso com certeza. Mas também tem muitas pessoas que buscam uma comunidade, fazem bons trabalhos, mas querem aplauso. Né? Esse ponto é bem complicado.
Acho que todos nós gostamos de elogios, mas E é bom, é importante. importante. Mas, por exemplo, por Não que pode que depender. em alguns casos a pessoa recebe 10 elogios? Aí ela faz uma coisa que talvez não tenha ficado tão boa, ou alguém não gostou, foi lá e colocou defeito, não faço mais, não quero mais, não sirvo para nada. É essa lente negativa. Parece que o que é negativo pesa mais. Isso também Pra- tem a ver, claro, que não é só porque a gente pensa assim, quer pensar assim, mas tem várias outras questões, por exemplo, de quem vem, né? Depende o valor que a gente dá para a pessoa que deu o elogio e o valor que a gente dá para a pessoa que fez a crítica, né? Sim, mas Tudo se a pessoa se questiona e se ela consegue ter uma visão um pouco mais Real. racional, real, claro que uma pessoa que me criticar, que tiver um valor maior para mim, vai pesar mais a crítica dela. Mas se eu tenho uma visão mais adequada de mim, se eu tenho uma visão menos distorcida das coisas, é claro que pesa. Eu vou parar para avaliar aquela crítica, mas eu não vou anular todo o resto que Mesmo é porque positivo. está dizendo de 10 elogios e uma É, crítica, a então tem que pergunta pôr na é, balança. Por que que as críticas acabam pesando mais? Uma Exatamente. crítica acaba pesando mais do que vários elogios. Aí essa é a distorção, né? Dando andamento nesse mesmo tema, nós temos mais um jovem pergunta para nos ajudar. Vamos ver. Ou tudo ou nada. Não tem meio termo. É correto agir assim? A gente sabe que para algumas coisas nós precisamos, né? A palavra diz: seu sim seja sim, seu não seja não. Nós sabemos que nós temos que ser radicais no sentido da nossa conversão, da nossa busca da vontade de Deus, mas existe os extremos, o radicalismo que a gente diz, que é a radicalidade ruim, que são os extremistas mesmo. E até a doutora falou um pouquinho no outro programa, um pouquinho desse tudo ou nada. Eu até gostaria que você respondesse a pergunta. É uma das distorções bem comuns, né? Como eu estava dizendo, de fato uma distorção muito característica, na verdade, nos pensamentos como um todo, né? Nas distorções como um todo e muito presentes nas patologias que referem-se à ansiedade e à depressão. A ansiedade, sim. porque Interessante isso. tudo ou nada, como o ansioso ele tem geralmente um receio muito grande de ser pego de surpresa ou de errar, então ele acredita que dessa maneira ele está mais protegido, né? E pro depressivo, ao contrário, ele tem tanta dificuldade em lidar com frustrações que dessa maneira, ou tudo ou nada, ele também acredita que se protege porque ele já entra em frustração, né? Ou ele prevê uma frustração. É muito comum, né? Na verdade, a garota pergunta, né? É bom isso? É correto? Isso, na verdade, não. É disfuncional. Você vai se dar mal. Não né? é a melhor atitude. Não é uma estratégia boa de enfrentamento, de qualquer forma. Porque, sim, se posicionar é importante. Sim. Sobre qualquer aspecto e sempre. Porém, daí eu sempre me guiar por polos, não vai dar certo. É isso que vocês falaram de polarizar. Polarizar. É 880, é tudo ou nada, é santo ou pecador. Sim, na fé tem isso. Eu quero pegar o gancho porque eu atendo vários jovens Sim. com esse pensamento. A juventude tem uma força muito grande. Aquela época da vida que nós acreditamos que vamos mudar o mundo, A gente pode. podemos tudo. Nós podemos muita coisa, não tudo, né? Sim. Depois nós vamos equilibrando. Então eu encontro vários jovens que vêm confessar, que vêm me procurar, às vezes como padre, como psicólogo, e eles vão do tudo ao nada muito, muito rapidamente. Então o jovem começa com aquele desejo de ser santo, de levar a sério a igreja, de ter um namoro santo, um namoro casto, de levar uma vida de oração firme, constante. E ele coloca metas, às vezes, muito altas. Isso. Para chegar no cume da montanha, eu preciso dar passo por passo até chegar ali em cima. E às vezes eu vou cair até chegar lá no cume dessa montanha. E eu vejo alguns jovens que traçam uma meta de santidade, isso é louvável, mas diante de uma queda, desistem. Não dou conta, não sirvo para isso. Não é para mim. E assim, eu vejo jovens se castigando muito, se culpando muito, se destruindo. E isso atrapalha a busca da santidade verdadeira. Então, se você está nessa situação, isso não é saudável. É uma distorção cognitiva que nós levamos para a área da fé, para a espiritualidade. Precisa ser repensada essa postura diante da vida. Você não faz isso somente em relação à religião, mas em outras coisas da sua vida também.
e precisa ser tratado, curado, trabalhado, né? É muito interessante isso, porque nós vemos, né, no trabalho mesmo com a juventude de forma especial, você também que trabalha com a juventude, você que faz parte de um grupo de jovens, participa da vida da igreja, você que trabalha com jovens, né, você que tem seus filhos, seus netos, que convive com eles, a gente tem, é muito comum, acho que na juventude, esse tudo ou nada. Mas nós temos que tomar esse cuidado. Às vezes o nosso modelo de santidade, por exemplo, a gente olha um santo, São Francisco de Assis, sei lá, Santa Catarina, e a gente diz, nossa, olha que exemplo, por causa disso, disso, daquilo. Só que eles tiveram um processo de santidade. Nós temos acesso a uma parte pequena, né, da história, do caminho de vida. Alguns santos até fizeram questão de demonstrar as suas fragilidades e fraquezas, de falar mesmo de lutas terríveis de fé, de lutas mesmo contra os instintos, contra os pensamentos, contra os sentimentos que eles tiveram para poder viver, chegar num caminho de santidade, de fé. Santa Rita de Cássia, a luta que ela teve para poder chegar a um processo de perdão realmente, de reconciliação. A gente de repente viu, não, ela preferiu perder os filhos, ela conseguiu perdoar quem fez mal para a família dela, ela conseguiu reconciliar as famílias. A gente olha o resultado, mas na verdade o resultado teve um processo, e esse processo, para cada um tem um tempo, mas geralmente é relativamente lento, porque é um processo humano, né, de crescimento, de conhecimento. Assim como a adolescência, né? A gente fala, Exatamente, né, é da juventude e da adolescência, né? É uma fase que é muito comum a polarização, né? Esse tipo de distorção cognitiva, porque na adolescência as pessoas elas estão buscando construir a própria identidade. E às vezes nessa busca de construção acaba indo ou para um polo ou outro na tentativa de encontrar a identificação efetiva, sabe? Então é bem comum, não é porque às vezes as pessoas falam assim, a sociedade mal interpreta o adolescente. Não é questão de simplesmente mal interpretar, é que o adolescente ainda está buscando a forma de se posicionar e a própria identificação, sabe? Então, a sociedade precisa ter paciência com o adolescente e o adolescente precisa ter paciência consigo nesse processo de construção, né? E que vai ter, não é que o adolescente tem mais, não é isso. Ele não tem mais distorções só porque é adolescente, é que ele ainda está aprendendo a lidar com essas distorções. Então, às vezes, ele pode mergulhar em alguns conceitos na vida, né? Fazer lá seus pré-juízos, e às vezes, sim, estar errado. Por que não? Né? É nessa época mesmo que a gente mais se confunde, mais se atropela e é natural, e não é ruim, entre aspas, né? Não é ruim estar errado, é humano. É importante errar, né? A gente até diz, a gente usa errar é humano. Usamos e vamos usar em outros momentos aqui. Errar é humano, perdoar é divino. Claro que errar é humano não é uma coisa que justifica. Ah, padre, a carne é fraca. Ah, errar é humano. Tá, parece que justifica tudo. Não é assim também. Mas é importante nós termos essa concepção de que existe um processo. Se permita errar e recomeçar. Dar um passo à frente. Tentar de novo. Recomeçar a cada dia. Isso faz parte do nosso aprendizado, né? Faz parte. Justamente para falar um pouquinho sobre errar e acertar, tem mais um Jovem Pergunta. Vamos acompanhar. Como nós podemos encontrar um namorado ideal? Essa pergunta, claro que a gente já sabia que teria e achamos importante. Como encontrar o namorado ideal? Como encontrar a namorada ideal? Tem uma resposta... Uma resposta rápida, porque tem muita gente agora que está... Se existe, eu quero achar. E aí? Como encontrar, doutora? Ou para você, uma mulher perguntou, vou aproveitar. Ah, é? Tudo bem. Casada, né? Vou aproveitar aqui. Então, só que a resposta não é mais legal, né, não, padre? Exatamente. Tem que ser a mais real. Exatamente. Tem que sair do ideal, né? Lembrar primeiro que o ideal tem que ser... O conceito do ideal, ele é relativo. Então, o ideal... Para quem? Para você? Né? O que mais combina com aquilo que hoje você busca, com aquilo que você acredita. Isso sim vai ser o ideal. Não é ruim querer uma pessoa. Claro, a pessoa vai querer alguém, ela quer alguém que se identifique com ela.
E tá certo querer isso. Só que Agora isso é não interessante, significa que é padre. ideal. Exato. Olha só que interessante, o senhor acabou dando a resposta, né? Porque assim, primeiro que implica o quê? Aquilo que combine com você. Então, você precisa saber muito bem quem é você. Né? Então, essa é uma faceta que às vezes a gente joga para o outro, como se o outro fosse trazer a minha felicidade, fosse ser o ideal. Mas espera lá, né? Primeiro eu tenho que partir de mim, o que eu realmente gosto, o que eu realmente quero, porque às vezes o que eu gosto não é o que talvez seja tão aceito assim. Né? No geral. Mas, exato, né? Então, assim, não está lá nas revistas comerciais, né? Mas o que eu busco é isso, o que eu acredito que é bom para mim, acredito que vai completar a minha vida. Então, esse é um bom conceito, né? Identificar bem o que de verdade te reforça, né? Aquilo que realmente complementa você. Isso. Porque senão, às vezes, as pessoas falam, né? Eu tenho o dedo podre, mas espera lá, você realmente está buscando aquilo que você deseja, aquilo que você gosta, que tem a ver com você, ou algo que tem a ver com outras pessoas? Isso é uma coisa muito interessante, que talvez, eu não sei se tem a ver com esse contexto que nós estamos dizendo, mas essa coisa da comparação, né? Que a gente acaba, talvez, alguns pensamentos que a gente tem é justamente porque a gente compara. A gente chega vendo, olha, é a velha história, né? A grama do outro é mais verde, porque eu estou olhando de longe, né? A comparação é um risco muito grande para a gente poder se decepcionar. Eu não sei se tem a ver, claro, com esse tipo de pensamento, às vezes, automático, mas da gente comparar. Quer dizer, o outro se dá bem, para o outro dá certo. E às vezes eu sou porque eu falo, mas fulano faz tudo errado. Não tem isso, né? Fulano faz tudo errado e para ele dá tudo certo. Eu faço tudo certo, para mim dá tudo errado. São todas distorções, né? Todas formas de pensar que são bem disfuncionais. Se você for analisar, todos nós cometemos essas distorções o tempo todo. Albert Ellis vai falar dessa questão dos valores, de julgar, de atribuir um valor positivo ou negativo, absoluto a mim, ao outro, ao mundo. Tudo que é absoluto não é muito realista, né? O ideal não existe, né? Nada que é ideal existe, só Deus é perfeito. Porque o ideal está muito perto da perfeição, ele é a perfeição, né? Isso não é possível de se encontrar, não é por aí, né? Exatamente. É para trabalhar esses temas, para refletir, que eu quero aproveitar hoje e deixar para você a nossa Dica 21. Quero deixar para você a nossa Dica 21. Para trabalhar esses temas, refletindo esses temas, eu quero deixar para você a dica do livro Juventude e Fé. Ele reúne artigos escritos na revista Família Cristã, por mim, que eu escrevo na Família Cristã já desde 2004. Grande abraço para as Paulinas, viu? Que Deus abençoe. E nestes artigos nós fizemos um resumo, uma coletânea e adaptamos algumas coisas para trabalhar vários assuntos. Entre eles, namoro, relacionamento, sentimentos, emoções, a palavra de Deus, a espiritualidade cristã, como lidar com isso, como viver vida de igreja, assim por diante. É só entrar em contato pelo telefone 19 3871 9600, 19 3871 9600, ou também pelo nosso site rs21.com.br. E nós vamos agora então, gente, para um rápido intervalo. A gente volta já já com Coração Jovem. Deus abençoe você. Ficamos com música. Chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama.